Olá, hoje eu quero compartilhar com você algo que Deus tem me ensinado diariamente, uma coisa que Ele tem sempre falado comigo e me lembrado, e eu quero passar isso para você. Sabe quando às vezes você está fazendo tantas coisas, você se sente se esforçando tanto, renunciando a coisas por Deus ou pelas pessoas que te cercam e você sente que parece que não tem reconhecimento nenhum, tudo que você faz, ninguém vê, ninguém percebe, você se sente invisível às vezes, apesar de todo o esforço que você tem feito. Hoje eu quero te dizer que tem alguém que te vê e tem alguém que reconhece o esforço que você faz. Eu quero te contar uma história de alguém que aparentemente era invisível, mas que foi reconhecida por Jesus. Jesus viu o que ela fez e a reconheceu. Essa história está no livro de Marcos, no capítulo 14, nos versículos de 3 a 9, e eu vou ler agora. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro, feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres, e repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Por que a criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. Eu me peguei meditando nesse texto e pensando o que fez com que essa mulher tivesse um reconhecimento e fosse imediatamente honrada por Jesus. Por que Jesus honrou as atitudes dela dessa forma, de modo que ele disse que aonde que o evangelho fosse pregado, ela seria lembrada, o que ela fez seria recordado. Por que Jesus reconheceu e honrou essa mulher dessa forma? E eu acredito que 4 situações nesse texto nos levam a uma reflexão para a gente entender o que Jesus viu nas atitudes dessa mulher e principalmente nas intenções que ela tinha. A primeira coisa no texto é o perfume. O que significa esse perfume? A Bíblia diz que o perfume era caro. E eu acredito que o perfume caro significa algo valioso, algo que era importante para ela. A Bíblia diz que ele era caro, o que significa que ele tinha um valor monetário grande. Mas, passando isso para os nossos dias, o perfume ele pode significar algo importante, algo que é valioso para a pessoa, não necessariamente com valor monetário. Pode ser também. Pode ser, o seu perfume pode ser algo que você tem de valor, de alto valor, né, monetário. Mas também pode ser algo que você tem dentro de si, um sonho, pode ser o seu tempo, que você está sempre ocupado e não tem tempo para Deus, não consegue passar um tempo com Jesus apesar de amá-lo. Então, pode ser algo que você sonha conquistar, pode ser uma carreira que você deseja muito, né, chegar naquele lugar na sua carreira, na sua profissão. Isso tudo pode ser um perfume na sua vida, algo precioso para você. Algo em que você coloca esforço, algo que você guarda dentro de você com muito carinho. Isso é o perfume. Ali, naquela passagem, ela tinha algo muito valioso. Ela pegou o que ela tinha e quebrou o frasco. O
isso me chamou a atenção porque eu pensei assim, bom, se era um frasco de perfume, ele certamente tinha uma abertura. Ela poderia simplesmente ter aberto o frasco e derramado o líquido sobre Jesus. Mas ela quebrou, a Bíblia diz que ela quebrou o frasco. E aí eu fui ver que esse frasco de alabastro não era uma coisa fácil de se encontrar naquela época. O alabastro é um mineral específico que não era encontrado em qualquer lugar, não era fácil de achar e por isso ele também era valioso, ele também tinha um valor. E ele era usado para colocar perfumes caros, porque o material dele não reagia com a essência do perfume, ou seja, não mudava o aroma do perfume. Então, o frasco, ele também tinha valor, não era só o perfume. E eu entendi que quando ela quebra esse frasco, ela está dizendo: eu entrego tudo. Eu não vou guardar metade para mim. Eu não vou guardar uma parte, depois eu compro outro perfume e coloco, vou guardar aqui o vidro que ele é tão bonito e ele também é valioso. Eu vou dar só uma parte para Jesus. Eu entendo que quando ela quebra aquele frasco, ela está dizendo: eu dou tudo que eu tenho de mais valioso para te honrar, Jesus. Então, às vezes, a gente quer honrar a Deus, mas a gente quer entregar só um pedaço do que a gente tem de importante. Não. Eu vou separar umas 2 horas por semana para Jesus, né? E o resto eu preciso cuidar da minha vida. Eu vou abrir mão disso aqui, mas é só uma parte. A outra parte eu preciso preservar para mim. Então, às vezes, a gente quer que Deus reconheça o que a gente está fazendo, mas a gente não quer entregar o que a gente tem de melhor. A gente quer entregar só uma parte. E não foi isso que essa mulher fez. Ela deu tudo o que ela tinha de valioso. E eu acredito que isso tenha feito diferença. O fato de ela dar tudo. E depois de quebrar esse frasco, ela derrama o perfume. Ela derramou. É interessante que eu acredito que quando ela derramou esse perfume, ela estava lhe dizendo: eu honro você, Jesus. Eu estou derramando isso sobre você para te dizer que eu te amo. E eu quero derramar o que eu tenho sobre você. Porque veja, ela poderia ter doado o perfume para Jesus, para o ministério de Jesus, para que o valor fosse usado de alguma forma. Mas não foi isso que ela fez. Ela teve uma atitude de entrega, derramando o que ela tinha de precioso sobre Jesus, porque ali ela queria dizer: eu derramo o que eu tenho sobre você, porque você é você, e eu amo o fato de que você está aqui para nos salvar, que você é o Messias e vai se entregar por nós. Ela honrou a pessoa de Jesus e não o ministério. Então, eu entendi que ali houve uma entrega, uma rendição a Jesus e não a causa, sabe? Às vezes a gente batalha tanto por uma causa, mas a gente não está fazendo isso como entrega da nossa vida para Deus. Então, Deus vê a essência. Jesus viu a essência daquele perfume, ela significa quando Jesus olha para a nossa essência. Qual é a essência daquilo que você faz? Você está entregando a sua vida para Deus ou você está apenas entregando a sua vida militando em prol de uma causa? A causa era importante, mas a pessoa de Jesus é que precisava ser honrada. Ela quis demonstrar o amor que ela tinha para Jesus. Então eu entendi que o perfume significa isso. Quando a gente quer que Deus reconheça o que nós estamos fazendo, que Deus nos comissione numa missão importante, que Deus designe para a gente algo importante para a gente fazer e que Ele reconheça o esforço que a gente está fazendo, a gente precisa fazer com o coração no lugar certo, dando o que a gente tem de mais especial para Deus.
e não em razão de uma militância sem fundamento ou só por promover uma causa. Não é isso que Deus espera de nós. Deus quer o nosso coração, a nossa verdade. E a gente parte para o segundo ponto, que é, eu acredito que a coragem. Essa mulher, ela teve uma coragem de fazer algo que a maioria não teria feito. E eu acredito que isso tenha feito também com que Jesus reconhecesse e honrasse a atitude dela. Ela teve coragem de fazer em 3 aspectos. O primeiro aspecto da coragem dela é, ela não pediu permissão. Perceba, ela entra na casa, ela chega perto de Jesus, ela quebra o frasco e derrama o perfume sobre ele. Em momento algum, a Bíblia relata que ela pediu ao dono da casa, que ela pediu aos discípulos, que ela perguntou para Jesus se podia fazer. Ela acreditou que deveria fazer aquilo, que o coração dela precisava honrar Jesus em amor daquela forma. Ela foi e fez. Quantas vezes a gente acredita que precisa fazer algo, mas a gente fica pedindo permissão para todo mundo que aparece na nossa frente? Todo mundo que está ao nosso redor, a gente quer que nos dê permissão. E a gente fica tentando se explicar e se justificar porque a gente quer que todo mundo valide o que a gente sabe que precisa fazer. A gente sabe que Deus colocou aquilo no nosso coração, que aquilo é verdadeiro, que veio do coração de Deus para a nossa vida, mas a gente quer validação, a gente quer permissão. Perceba, eu não estou falando aqui de rebeldia. Eu vou sair fazendo o que eu quero porque Deus me mandou. Não é isso. Então, mas, por exemplo, você é uma pessoa casada e você acredita que Deus te deu uma missão, Deus te comissionou para algo importante. O seu cônjuge já está alinhado com você nesse propósito, nesse desígnio que você acredita que Deus te deu. Você tem um líder espiritual, você já se consultou com esse líder espiritual, essa pessoa já te abençoou, já está com você nesse propósito, mas você continua querendo permissão de todos os parentes, de todos os amigos, dos colegas do trabalho. Não dá. Não dá para querer reconhecimento do céu e ficar pedindo reconhecimento das pessoas na terra. A gente precisa se decidir se a gente quer que Jesus nos reconheça ou se a gente quer que as pessoas nos reconheçam. E essa mulher, ela tomou essa decisão de que ela queria o reconhecimento do céu. O segundo aspecto da coragem dela é que ela enfrentou a repreensão. A Bíblia diz que ela foi severamente repreendida pelas pessoas que estavam lá, inclusive pelos discípulos de Jesus. Você acha que ela não sabia que muito provavelmente ela seria repreendida pelo que ela estava fazendo? Eu acho que ela, no mínimo, ela teria desconfiado por 2 razões principais. A primeira, tem várias passagens na Bíblia, antes dessa passagem, que relatam dos discípulos protegendo Jesus. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que relata os discípulos protegendo Jesus das crianças, não queriam que as crianças chegassem perto de Jesus. Protegendo dos líderes religiosos que o perseguiam. Então, assim, os discípulos estavam o tempo todo perto de Jesus, protegendo ela. Então, ela sabia que ela poderia enfrentar a repreensão desses discípulos, que muito provavelmente estariam ali em volta de Jesus. Um outro aspecto de que eu acredito que ela sabia que enfrentaria repreensão é o fato de que ela era uma mulher. Naquela época, as mulheres não tinham vez, não tinham voz. O papel das mulheres era muito secundário, por uma questão cultural da época. Eu não vou adentrar nesse mérito aqui, mas é uma realidade. Era uma realidade naquela época e ela sabia disso. Então, obviamente, ela sabia que ela enfrentaria repreensão, como enfrentou. Ela foi severamente repreendida, a Bíblia fala. Mas ela teve coragem de fazer, apesar de saber que poderia ser repreendida. E o terceiro ponto de coragem dela foi a coragem de não se defender. Em momento algum no relato bíblico, a Bíblia diz que ela se defendeu ou se justificou de alguma forma. Ela apenas fez.
Ela foi lá e fez o que ela acreditou que precisava fazer por Jesus. Isso foi coragem. Mesmo depois da repreensão, ela teve coragem de não se justificar, de não se defender da repreensão. E isso é extremamente difícil. Eu acho que esse aqui é o ponto de maior coragem, porque o natural do ser humano é quando você é injustiçado, quando você é caluniado, injuriado de alguma forma. O natural é que você queira se defender, é que você queira se justificar e explicar por que você fez aquilo. O natural é que você queira que as pessoas entendam e validem o que você fez. Isso é o natural. Não se defender, não se justificar é ir contra o nosso ego. E é aí que está a grande dificuldade e a grande coragem. Você enfrentar o seu ego e permitir que as pessoas pensem o que quiserem, sem se justificar e se defender, é muito difícil. Precisa muita coragem, muita certeza de que o que você está fazendo é de fato aquilo que Deus espera que você faça. E ela teve essa coragem. E é porque ela teve essa coragem que Jesus deu a ela paz. Esse é o nosso terceiro ponto. A paz. Jesus disse assim: deixem-na em paz. Imediatamente depois dela ser repreendida, Jesus deu a ela paz. E por que Jesus disse deixem-na em paz? Porque Jesus viu verdade na entrega dela. Perceba que ela não se justificou, ela não se explicou, porque no fundo não tinha muita explicação para dar. E ela sabia disso. Ela não foi inventar justificativa. Você acha que foi fácil para ela pegar o que ela tinha de mais precioso, quebrar e derramar sobre alguém, mesmo que essa pessoa fosse muito amada? Claro que não. Eu tenho certeza que não foi fácil para ela essa entrega. Ela não fez isso de uma forma simples. E eu acredito que é por isso que ela não falou nada, ela foi lá e fez, porque senão perde a coragem. Sabe aquela coisa de que eu vou lá e vou fazer, porque senão eu vou perder a coragem? Eu acho que foi mais ou menos isso. Então Jesus viu essa verdade nela. A verdade de que ela estava fazendo algo que para ela era difícil, mas que ela entendeu que honrar Jesus era mais importante do que se manter na zona de conforto, do que fazer apenas aquilo que lhe era mais fácil. Não, ela decidiu fazer algo que lhe custava, porque ela acreditou que isso era importante naquele momento. E foi por isso que Deus deu a ela paz. A paz de Jesus, a paz que excede todo entendimento, ela não é ausência de dificuldade, ela não é ausência de problemas. A paz que excede todo entendimento, ela vem de uma certeza que Deus nos dá de que nós estamos fazendo o que Ele espera de nós, de que estamos fazendo o que deveria ser feito, apesar disso não ser fácil. Isso é paz. Essa é a paz que Jesus dá. Não estava sendo fácil para ela. Jesus viu essa verdade no coração dela. Jesus viu que ela entregou o que ela tinha de melhor, não para tentar parecer boa para Jesus, mas para honrar a Ele, apesar de aquilo estar sendo difícil para ela. Perceba, não dá para enganar Deus. Não dá para a gente tentar fingir para Deus que a gente é muito bonzinho. Deus sabe, Deus vê a verdade no nosso coração. E é quando você entrega essa verdade e fala: Senhor, tá difícil demais, mas eu vou continuar aqui, porque eu sei que é isso que o Senhor espera de mim. É nesse momento que Deus enche o nosso coração de paz. É essa paz que Deus nos dá. E também porque Jesus viu que ela fez o que podia. Jesus falou especificamente: ela fez o que podia e ungiu meu corpo. Quando Deus vê que nós estamos fazendo o melhor que podemos, Deus honra o que nós fazemos. Não dá para a gente fazer o mínimo. Não dá para a gente procurar o menor esforço.
Não dá para se manter na zona de conforto e esperar que Deus reconheça as nossas atitudes. Porque Deus sabe da nossa intenção. Deus conhece a verdade no nosso coração. Então, não dá para a gente ficar tentando fazer o mínimo possível e esperar que Deus reconheça as nossas atitudes. Mas quando a gente tem verdade de se esforçar, de fazer o melhor possível, de entregar aquilo que a gente tem, apesar da dificuldade, é nesse momento que Deus nos honra, que Deus enxerga. Perceba, a verdade no coração dela foi diferente da intenção daqueles que a repreenderam. Jesus sabia que quando eles falaram, a gente podia ter vendido esse perfume e dado aos pobres. Jesus viu que não havia verdade na fala deles, que eles não estavam de verdade preocupados com os pobres, não era isso. Eles apenas estavam repreendendo aquela mulher que deixou eles desconfortável, que fez algo que eles não teriam coragem de fazer e dando uma justificativa para isso, para querer parecer muito bom e generoso para Jesus. Acontece que Jesus conhece a intenção do nosso coração. E é nesse sentido que eu falo, não dá para enganar Deus. A gente precisa ser sincero com Deus. Porque quando Deus vê a nossa verdade, Ele enche o nosso coração de paz. E essa paz, depois dessa paz vem o reconhecimento, que é o quarto e último ponto do que aconteceu com essa mulher que eu quero falar com você aqui hoje. Depois, Jesus reconheceu o que ela fez e disse que o que ela fez seria anunciado aonde quer que o evangelho da salvação, o reino de Deus fosse pregado. O que essa mulher fez seria lembrado. Jesus honrou essa mulher na frente de todos, porque ele percebeu que ela entregou tudo o que ela tinha, que ela teve coragem de enfrentar uma situação difícil. Ele viu verdade no coração dela naquela entrega. Ele viu que ela estava fazendo tudo o que ela podia. E é por isso que ele honrou aquela mulher na frente de todos. Mas, mesmo quando você passa por todos esses passos, às vezes a honra, ela não é imediata. No caso daquela mulher, foi. Mas é importante que a gente se lembre que existem muitos relatos na Bíblia de grandes homens e mulheres que viveram situações difíceis, foram injustiçados, que fizeram aquilo que Deus esperava deles, mas a honra demorou para vir. Demorou para que Deus colocasse essas pessoas num lugar de honra. Como é o caso de Davi, José, é o caso de Ruth. Nem sempre a honra vai chegar na hora que a gente espera. Deus se incumbe de honrar aqueles que seguem esse passo, né, de entrega, de coragem, de fazer o que é possível. Deus honra, mas Ele honra no tempo em que Ele entende que deve ser feito. A nós cabe continuar confiando que Ele vai fazer isso, no momento certo, porque cada um de nós tem uma história. Cada um de nós trilhou um caminho diferente. E Deus é quem sabe o momento certo de dar reconhecimento. Eu quero compartilhar com você aqui rapidamente algo sobre a minha vida. Eu estudei Direito e fui na carreira jurídica ocupando, né, algumas funções nessa carreira da área do direito, até que eu fiz um concurso público, que é o cargo que eu ocupo hoje ainda, eu trabalho, né, no Tribunal de Justiça, através de um concurso público que eu fiz e que Deus me ajudou muito, eu tenho certeza disso, mas isso é um testemunho para uma outra ocasião, eu vou contar, um dia eu conto como aconteceu essa coisa do concurso público, mas o próximo passo seria eu fazer um novo concurso que era para o cargo que eu desejava de verdade, era aquele cargo, quando eu fiz a faculdade de Direito, era aquilo que eu almejava, eu queria ser juíza. Só que é um concurso difícil, né? É um cargo maior, com mais responsabilidades, né? Mas que ganha mais também, né?
mas é uma prova muito difícil. Então isso me exigiria muitas horas de estudo. Então me exigiria uma renúncia de tempo com a minha família. E nesse momento coincidiu com eu estar me aproximando muito de Deus, né? Num momento em que eu estava orando muito, lendo a Bíblia, buscando muito ao Senhor. Então, quando eu pensei, bom, tá na hora de dar um próximo passo, eu fui orar e pedir a Deus uma resposta, porque eu queria andar em obediência, debaixo do favor do Senhor. Eu queria na minha vida fazer aquilo que Deus quisesse para mim. Então eu orei. E a resposta que Deus me deu foi: não é isso que eu tenho para você. Você pode, se quiser, continuar estudando e buscar o cargo que você tanto desejava, e você tem capacidade. Deus falou assim comigo, óbvio, eu tô, né, explicando, mas não foi assim, eu não ouvi a voz de Deus exatamente, né? Não foi bem assim. Mas o que eu entendi que Deus estava falando comigo foi isso. Você pode, mas não é esse o propósito para o qual eu te criei. Não é essa a vontade do céu para a sua vida. Então eu peguei o meu perfume, a minha vontade de carreira que eu tinha, entreguei na mão de Deus e falei: tudo bem, tá aqui. Eu entrego esse sonho, essa vontade que eu tenho de chegar nesse lugar na sua mão. E te peço que o Senhor me direcione agora, para que eu faça na minha vida a sua vontade. E aí surgiu o livro que eu escrevi, que publiquei, surgiu esse canal aqui, né, nessa rede onde eu falo com vocês. Tudo isso surgiu depois que eu entreguei o meu perfume. Algo que para mim era valioso, que eu passei muitos anos da minha vida tentando conquistar. Nesse ponto eu entreguei na mão de Deus. E eu acredito de verdade que apesar de não ter sido fácil, muitas vezes eu questionei Deus: Senhor, o Senhor não está vendo a minha renúncia? E Deus continuava me dizendo: eu estou vendo, confia em mim. E também surgiu essa mensagem, né, esse estudo aqui, surgiu disso também, né, de todo o tempo que Deus vinha me dizendo: eu estou vendo, fique tranquila, confie em mim, confie em mim. E eu continuo aqui, confiando que Deus vai fazer o que Ele achar que deve ser feito do jeito dele, né? Porque uma última coisa que eu quero ressaltar desse texto bíblico que nós lemos é o fato de que o nome dessa mulher não é citado no texto. Em momento algum eles falam o nome dela, eles só dizem uma mulher, aquela mulher. Ninguém ali falou o nome dela. Isso me chamou a atenção. Eu pensei, poxa, ela foi honrada, mas não falaram o nome dela. E aí eu entendi que, na verdade, não importa o nome dela, não importa o meu nome, não importa o seu, importa é o que nós fazemos em nome de Deus. Importa o que nós fazemos para espalhar o amor de Deus na vida das pessoas que nos cercam. Importa é que a mensagem da cruz, da salvação, do amor de Jesus chegue às pessoas. Isso é o que importa. O que nós fazemos para que isso aconteça é que é importante. E aí a gente precisa tomar uma decisão se a gente quer que o nosso nome seja lembrado, se a gente deseja o reconhecimento terreno, ou se a gente quer fazer para que o nome de Deus seja lembrado. Porque quando nós fazemos para que o nome de Deus seja lembrado pelas pessoas, Deus se encarrega de lembrar do nosso nome pela eternidade. Que Deus nos abençoe.